sobre hashes ou tabelas de dispersão. Então, a gente teve aí no começo, a gente fez uma introdução a respeito do conteúdo teórico de hash, e a gente viu como que é o funcionamento de hash. Então, que a gente tem aquele conceito base, onde a gente tem uma chave, que a gente passando essa chave por uma determinada função, a gente vai mapear para uma determinada posição na tabela. No nosso caso aqui, o vetor. E a gente está fazendo uma implementação lá com uma estrutura onde a gente tem nome e CPF, e a partir desse CPF da pessoa, a gente mapeia direto para uma posição. Qual que é a principal vantagem disso? É a gente conseguir um acesso mais rápido a essa informação na hora que eu precisar ter ela de volta. Ou seja, na hora que eu for fazer uma consulta, ao invés de eu precisar percorrer toda a estrutura, posição por posição, eu vou aplicar essa chave minha, no caso o CPF, na minha função hash, ele vai falar direto em qual posição, aonde esse dado vai ter armazenado. A gente vai ter o problema, logicamente, se ocorrer conflitos, ou seja, se a mesma chave mapear para a mesma posição. Quando ocorrem esses conflitos, aí a gente tem que lançar a mão de métodos de resolução de conflitos. Uma vez que a gente está armazenando os dados direto na própria tabela, ou seja, no próprio vetor, se ocorre esse conflito, a gente está deslocando a posição. E mas e como que eu vou saber se deslocou ou não? A gente faz mapeamento para a posição e a gente vai fazer um teste lógico se lá está o elemento que eu quero. Se não tiver, eu vou fazer um deslocamento até conseguir encontrar. E a gente começou a fazer a implementação na última aula do nosso código em C. Então, a gente começou a... Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente trabalhar. A gente começou a fazer a implementação. Ele basicamente está bem adiantado nos códigos, então a gente vai dar uma repassada aqui, vai ilustrar ele um pouco, e depois, na sequência, vai ficar uma atividadezinha, que eu vou dar tempo, vou ajudando vocês a desenvolverem, para que se possa fazer métodos para poder apagar e alterar. O buscar a gente vai fazer, que ele vai ser essencial aqui. Então, eu já estou compartilhando a minha tela aqui, eu creio que vocês já estejam com o código, se alguém não tiver, pode falar aí, que eu dou uma parada aqui. Beleza? Então, esse é o código que a gente estava trabalhando na última aula. Eu vou dar uma repassada nele. Então, a gente fez 3 defines aqui, 0, 1 e 2, para vazio, removido e ocupado. Isso aqui serve para a gente poder marcar cada posição do nosso vetor, o que cada posição do nosso vetor de hash vai ter. Ele vai ter o dado que a gente vai armazenar, que no caso aqui é o nome CPF, e ele vai ter o estado, que esse estado pode ser 0, 1 ou 2, que é vazio, ocupado ou removido. Então, cada posição do nosso vetor, deixa eu abrir aqui no Excel, fica legal de ver. Então, a gente tem que cada posição do nosso vetor aqui, ele vai ter essas duas informações. Então, cada informação, ela vai ter o dado, que vai ser composto... Matheus, não tá bom a imagem, não. Não tá? Não, tá suave. Não é aquilo normal também. Então deve ser que você tem que clicar em pessoas. Você tem que clicar em pessoas, aí você vai ver que está aparecendo meu nome 2 vezes aí. Aí você vai no que está aparecendo a setinha para cima aí. Você deve estar vendo meu rosto só. Dá uma olhada aí. Não, deu certo aqui. Obrigado. Então, cada posição aqui, ó, a gente vai ter o dado, que a gente vai armazenar, e a gente vai ter também o estado. Deixa eu quebrar aqui uma chave. Então, a gente vai ter dado e estado em cada uma das posições do nosso vetor de hash. Então, esse cara aqui, ó, é o nosso vetor de hash. Então, lá a gente vai ter o dado, que dentro do dado, o que a gente tem? Nome e CPF. E o estado. Esse estado aqui, ó, ele vai poder ser o quê? 0. Sei lá, o estado um pode ser 0, o outro pode ser 2, o outro pode ser 0. Então, o estado é qual a situação dessa nossa posição dentro da nossa tabela. Então, aqui, ó, estado, a gente tem o quê? Vazio, removido e ocupado. Então, a gente começa todo mundo, na hora que a gente inicia o estado de todo mundo aqui com 0. Então, o estado de todo mundo é 0. Por quê? Ele está vazio. E depois, na hora que eu fizer o mapeamento, por exemplo, eu quero inserir o dado aqui do João, que o CPF dele é 123. Eu quero inserir o dado do João,
que o CPF dele aqui é 1, 2, 3, por exemplo, a gente vai fazer um mapeamento para uma determinada posição do nosso vetor. Então, o nosso vetor aqui está indexado de 0, por exemplo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a gente tem aqui, ó, a gente tem um vetor de 5 posições, de 6 posições, né? De 0 a 5, então o meu n é igual a 6. Então, o meu n aqui, no caso, é igual a 6. A função que a gente está usando é o do resto da divisão. Então, se a gente pegar aqui o resto da divisão aqui de 123 dividido por 6, se a gente colocar 120 vai dar 0, 123 vai dar 3. Então, ele vai mapear os dados do João aqui para a posição 3. Então, aqui o dado que a gente vai armazenar aqui, ó, na posição 3, vai ser o quê? O dado vai ser o João, CPF 1, 2, 3. E o estado ali, que era 0, o que a gente fez com esse estado? A gente vai lá e marcou ele como ocupado. Acho que o ocupado é o 2, né? Isso, foi lá e marcou ele como ocupado. Então, esse mapeamento que a gente está usando do resto da divisão. Então, a função hash é responsável por mapear uma determinada chave para uma determinada posição. Então, quando eu quiser mapear o 123, ele vai me jogar na posição 3. Se eu tiver qualquer outro valor, qualquer outra chave que eu mapear também para a posição 3, ele vai ver que está ocupado. Estando ocupado, vai fazer o deslocamento e vai passando para a próxima posição. Que foi essa implementação que a gente fez na última aula. Então, a gente tem lá os estados. Cada posição lá, aqui está o nosso famoso tdado. E cada posição do nosso tipo hash aqui, a gente tem um estado, que pode ser cada um desses, e o dado que a gente vai armazenar. O nosso inicializa recebe o nosso vetor e percorre o nosso vetor. O n é a quantidade de posições. Marca cada posição do nosso vetor com o estado como vazio. A nossa função hash, ela vai receber a nossa chave do tipo long, ou seja, um int grande, né? Um int duplo, no caso 64 bits. Então, vai receber a nossa chave, o nosso n, que é a quantidade de elementos, e o nosso i aqui, que ele é o nosso i, é o nosso valor de deslocamento. Então, vocês lembram que o nosso i, ele começa de 0. Então, a gente começa com um deslocamento 0. Então, eu vou pegar a minha chave, mais 0, não vai alterar nada, e vou pegar o resto da divisão por n, que é a quantidade de elementos. E ele vai mapear para uma determinada posição. Então, se eu pegar aqui, ó, como a gente tem no exemplo aqui, a minha chave, 1, 2, 3, o resto da divisão por 6, ou seja, a quantidade de elementos aqui é 6. Então, 1, 2, 3, o resto da divisão por 6, 123 por 6, o resto da divisão é 3. Então, guardou aqui o dado do João no índice 3. Se eu pegar outro dado aqui, por exemplo, Maria, e colocar aqui 121, então 121, o resto da divisão por 6 vai dar 1. Então, a Maria vai ser armazenada aqui na posição 1. Maria, 121. Então, a partir da nossa chave, é realizado um mapeamento, e esse mapeamento vai fazer com que a gente armazene de forma direta em um determinado índice, em uma determinada posição da tabela. Pode ser, se eu quiser armazenar outra pessoa aqui, por exemplo, o Pedro, e ele tem CPF 131. Então, quando eu colocar aqui, não, 131 vai dar, deixa eu ver, Deixa eu colocar um mais fácil aqui, para a gente fazer de exemplo. 6, 6, 12, então vai dar 133. 133, se eu pegar o resto da divisão de 133 por 6, também vai dar 1. Aí ele vai tentar vir aqui para a posição 1 aqui, né? E vai verificar que o estado dele já está ocupado, já tem dado. Aí o que vai acontecer? Vai fazer o deslocamento para a próxima posição. Aquele i que a gente recebe dentro da nossa função hash, tá vendo esse i? Ele que é responsável por fazer o deslocamento. Então a gente mapeia, tenta armazenar naquela posição. Eu só vou conseguir armazenar naquela determinada posição se ela tiver vazia ou tiver marcado como removido, porque tinha alguma coisa lá e foi retirado. Então, se tem espaço lá, se eu posso gravar, eu vou gravar. Se já tiver ocupado, esse i vai incrementar. Então, quando ele incrementa, eu vou deslocando para a próxima posição. A nossa função principal que a gente fez é a nossa função insere hash, que a gente recebe o vetor, o tdado que eu quero inserir, que é o dado, né? Dentro desse dado que tem nome, tem CPF, e a quantidade de elementos que eu tenho no nosso vetor. A gente criou o nosso i, lembrando, o i é o nosso deslocamento lá, caso ocorra conflito.
E a gente criou uma variávelzinha map aqui. E o que a gente vai ficar fazendo? A gente vai ficar dentro de um do while infinito, enquanto meu i for menor que n. O i, ele começa de zero. É a quantidade de deslocamentos que eu fiz. E o n é a quantidade de elementos. Então, eu vou tentando deslocar. Eu sei, eu mapeei o meu CPF para a posição 3. Tenta armazenar, está ocupado, passo para a próxima. Tenta armazenar, está ocupado, passo para a próxima. Tenta armazenar, está ocupado, passo para a próxima. Quando que você vai parar de fazer esses deslocamentos, que você vai conseguir enxergar que você não consegue armazenar porque a tua tabela está cheia? Então, se isso acontecer, você vai ficar repetindo, enquanto o teu i for menor que n. Que se o teu i chegar no n, quer dizer que você já deslocou todas as posições possíveis da tabela. A quantidade de posições da tabela. E está tudo ocupado. Então, se sair desse while, retorne menos 1. Um marcador para falar que não tem jeito. Enquanto isso, ele vai usar essa variável map e vai receber o retorno da função hash, passando o CPF, a quantidade de elementos e o i. O i é o deslocamento que eu estou. O i começa de zero. Se por acaso aquela posição estiver vazia ou removido, eu simplesmente armazeno lá e retorno essa posição que eu consegui armazenar. Se eu não conseguir entrar nesse if, quer dizer que eu não consegui armazenar, porque já tem alguém lá. I mais mais. E vou ficar nesse deslocamento até que eu consiga armazenar. Então, a função hash, ela é muito importante para que você consiga armazenar em uma determinada posição com menor grau de esforço, ou seja, menor quantidade de comparações possíveis. Então, toda vez que ocorrer um conflito, e mais, ocorrer um conflito, e mais, e você vai parar desse do while aqui quando você já percorreu todas as posições da tabela. O nosso print hash aqui, se tiver ocupado, ele está mostrando o dado, senão ele está mostrando ali aquela posição lá como vazia, né? Como não tem nada. Então, essa posição que está livre, ela pode estar vazia ou removida, que são os outros dois estados possíveis. A gente criou o nosso menu aqui, inserir, remover, buscar. A gente vai fazer o alterar aí. Já vamos aproveitar e colocar ele aí, ó. 4, alterar. Vocês vão fazer depois, né? A gente vai fazer o buscar juntos agora, porque para fazer o remover, se você fizer o buscar, fica tudo muito fácil. Basicamente, vai ficar pronto. Então, buscar, ele é 50% mais do que isso no caminho para fazer o remover e fazer o alterar. Então, a gente vai fazer o buscar aqui na sequência. Aqui dentro do nosso main, a gente tem o nosso menu, né? A gente tem a nossa opção, a variável para receber o retorno de mapeamento, o n, que é a quantidade de elementos, um vetor, aqui a gente criou um vetor do tipo thash. Ah, mas por que você criou o ponteiro aqui? Porque a gente fez alocação dinâmica. Então, eu aloquei um vetor n vezes n, que é o tamanho da tabela, o tamanho do vetor que eu quero, vezes o tamanho do meu tipo hash. Lembrando, o que é o tipo hash? Eu tenho um tdado, que é o nosso dado, e o estado. Então, um tipo hash, ele tem um tdado dentro dele, é isso aqui, né? Eu tenho um dado e o estado. Isso aqui. Então, cada posição do vetor, ele é do tipo hash. Cada posição dele, ele é do tipo hash. Quando a gente manda inicializar esse nosso vetor que é do tipo hash, o que faz? Percorre toda a estrutura e marca ela com 0. A gente fica printando, então ele printa ele limpinho. Aqui a nossa opção recebe o menu, só para poder mostrar as opções que eu tenho, inserir, remover, e o que o usuário digitar, a gente retorna aqui. E a gente entra dentro do nosso switch case aqui. Então, a gente vai ler aqui o nosso nome e CPF, para a gente poder inserir. Então, é flush para limpar o buffer, get para ler o nome, scanf o nosso CPF, e essa variável map aqui, ela vai receber o retorno no insere. O map vai ser aonde que ele conseguiu inserir o nosso dado. Então, quando eu chamo o insere hash, estou passando o meu vetor de hash, o dado que eu quero inserir, a quantidade de elementos do vetor. Então, eu quero inserir esse x dentro do meu vetor de hash. Lembrando que esse x é um tdado. Se ele conseguir inserir, ele vai retornar a posição que conseguiu. Então, se o mapeamento for maior ou igual a 0, então ele conseguiu inserir numa posição determinada aqui. Por que maior ou igual a 0? Porque a gente começa de 0 o vetor, né? Se não é maior ou igual a 0, então quer dizer que ele retornou menos 1, a tabela cheia. Então, só vamos rodar aqui de novo, só para dar uma relembrada aqui nessa lógica que a gente já trabalhou. E na sequência, a gente vai fazer o nosso buscar. Então, vamos colocar o tamanho da tabela aqui, vou colocar de 8. E eu tenho uma tabela que sai de 0 a 7 aqui, certo? Ele fica mostrando. Então, se eu inserir algum valor aqui,
Então, João, CPF 1, CPF 16. Né? Se eu colocar 16 por 8, vai dar 0, né? Então, vai inserir na posição 0. Olha lá, CPF 16, o João está aqui na posição 0. Se eu pedir para inserir mais um aqui, a Maria, se a Maria tiver o CPF 25, então resta a divisão de 25 por 8, que é o tamanho da tabela, né? Vai dar 1, inseriu a Maria na posição 1. Ah, e se eu mapear para a mesma posição? Ele vai deslocar. Então, se eu tentar inserir alguém aqui que ele mapeie para a posição 0, primeiro ele vai deslocar, tentar inserir na posição 1, não vai conseguir, vai deslocar e vai inserir na posição 2. Então, ele vai tentar na 0, não consegue, vai tentar na 1, não consegue, e depois para inserir na 2. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Mateus 32. Então, 32, o hash 32 por 8 vai dar 0. Só que aí ele tenta na 0, está ocupado. Aí ele desloca, tenta não estar ocupado, ele acha na 2, consegue inserir na 2. Ah, mas eu não vi isso acontecendo. A gente pode colocar uns prints lá dentro do insere, que toda vez que tiver o deslocamento, que teve conflito, a gente pode dar um print aqui, conflito deslocando. Beleza? Vamos fazer isso lá, que aí fica mais visível. Isso que a gente vai colocar lá no insere é só título de ilustração. Não precisa deixar ele lá fixo e depois a gente comenta ele. Beleza? Então vamos lá no insere. Pessoal, para quem chegou depois e está acompanhando aí, ó, aqui dentro do ambiente virtual, dentro da nossa... Tá aqui das notas de aula, semana 9 hash, a gente tem o nosso código aqui, ó, hash encadeamento aberto, vetor. É só baixar ele aqui, é esse código que a gente está usando. Por enquanto, a gente não mexeu nada do que está aqui. Só coloquei um print lá, mas isso aí não altera nada. Isso que a gente vai fazer que também não altera o funcionamento. O que é importante vai ser o busca na sequência. Então, aqui a gente faz o mapeamento. Então, se a gente quiser aqui, ó, a gente pode colocar um print para poder falar para onde que ele mapeou. E se teve conflito, a gente vai mostrar o deslocamento. Então, vamos colocar um printf aqui. Printf. Mapeado para 2 pontos por cento de barra n. E a gente vai mostrar o nosso mapa aqui. Então, a gente vai mostrar para onde mapeou. Ah, mas você já não retorna? A gente retorna, mas quando dá certo, né? Então, nesse caso que a gente vai ver duas vezes, né? Ou a gente pode deixar só o map, né? Então, esse aqui é o mapeado da função, né? É o retorno da função. E toda vez que tiver o deslocamento, vai vir nesse I++, ó. Então, se teve deslocamento, vai cair aqui. Então, se sair desse if aqui, ó, ele teve deslocamento. Então, vamos dar um printf aqui. Vamos colocar conflito. E vamos colocar uma carinha triste aqui para a gente ver que teve conflito. Então, o que a gente vai ver? Por exemplo, assim, ó, mapeado para 0. Para a posição 0, se você quiser. Para a posição 0. Mapeado para a posição 0. E aí, ele vai tentar, vai falar, se tiver ocupado lá, né? Ele vai dar conflito. Se por acaso não der nada, a gente vai ver que conseguiu inserir. Isso aqui, ó, isso aqui é só ilustração. Isso aqui não precisa ter no código, né? Isso aqui é só a título de contexto, só para a gente poder inserir. E aí a gente vai conseguir enxergar cada um dos passos, né? O passo a passo para que ele consiga inserir. Colocar esse código aí para a gente poder entender lá? Beleza. Agora, então, a gente já pode rodar e a gente vai gerar um conflito para que a gente consiga enxergar aí o nosso problema, né? Então, vou colocar uma tabela menor aqui de 5, só para a gente poder ir enxergando os conflitos. Então, vou inserir aqui, vou colocar 25. Então, 25 por 5, que é o tamanho da tabela, vai mapear a posição 0. Olha lá, mapeado para a posição 0 e inserido na posição 0. Esse aqui está lá no nem, o mapeado está lá na função. Beleza. Então, o João está na posição 0. Vamos colocar agora alguém na posição 1. Maria, CPF 16. Mapeou para a posição 1 e inseriu na posição 1. Beleza.
Agora, se a gente inserir alguém que mapear para a posição 0, ele vai mapear a posição 0, vai dar conflito. Depois vai mapear para a posição 1, vai dar conflito. Porque ele deslocou, né? E depois ele vai conseguir mapear para 2 e inserir na 2. Então ele mapeia e vai tentando. Por que o mapeamento vai mudando? Porque aquele I vai incrementando, né? Pedro, vamos colocar alguém aqui, 30. Olha lá, ele mapeou para a posição 0, teve conflito. Aí ele deslocou, e mais. Mapeou para a posição 1, teve conflito, deslocou. Mapeou para a posição 2, conseguiu inserir na 2, porque a 2 está livre. Entenderam? Vamos colocar mais um aqui, só para poder ir enxergando. 3, vamos colocar lá, 21. Então, 21 vai mapear a posição 1. Ó. 21, mapeou a posição 1, conflito, porque já tem. Mapeou a posição 2, conflito, porque já tem alguém também. Mapeou para 3 agora, inseriu na 3. Ah, vamos colocar mais um aqui. Carlos, 80. Olha lá, aqui ele deu tanto conflito, ó. Carlos, e mapeou para 0, tem conflito. Mapeou para 1, conflito. Mapeou para 2, conflito. Mapeou para 3, conflito. Conseguiu inserir na posição 4. Agora, encheu a tabela. Se a gente tentar inserir agora, olha o que vai acontecer. Legal. Então, vamos colocar o Matheus aqui, 18. Então, 18 vai mapear para 3, ó. Só que ele vai tentar todo. Ele vai tentar 3, vai tentar 4, vai tentar 0, vai tentar 1 e vai tentar 2. Então, ele faz um circular automático usando o resto da divisão. Olha lá. Se eu colocar 18, Matheus, mapeou para 3, conflito, está ocupado. Mapeou para 4, conflito, está ocupado. Quando eu incremento, quando eu incremento aqui, ele tentou 19, tentou 20, não deu. Quando ele coloca ali, ele tentou 18, não deu, que é a 3. Tentou 19, não deu, que é a 4. Aí na hora que ele coloca 20, aquele I incrementou para 20, o resto da divisão de 20 por 5, por 5 é 0. E aí ele volta para 0, tá vendo? O resto da divisão faz ele dar um circular automático. Aí ele volta aqui na 0. Tenta na 0, ocupado. Tenta na 1, ocupado. Tenta na 2, ocupado. E aí ele chega à conclusão que a tabela tá cheia. Viu que legal? Então, assim, tem conflito, ele vai deslocando. Se tiver cheio, ele tenta todas as posições. Então, não é porque eu coloquei na 3 que ele vai tentar só a 3 a 4. Ele vai tentar as N posições, porque pode ser que qualquer outra esteja vazia. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso buscar. Como que vai funcionar o nosso buscar? Eu vou digitar o CPF e vou mapear ele. Eu mapeei, eu tenho certeza que aquela posição que eu bati lá, que o valor que eu quero vai estar lá? Não tenho. Se eu mapear para uma posição, olhar para aquela posição e estiver vazio, então quer dizer que nunca teve nenhum valor lá. Então, esse valor já não existe. Beleza, eu retorno 0 e falo que não existe. Mas se eu mapear para aquela posição e aquela posição já estiver ocupada e não for o valor que eu quero, eu tenho que testar na próxima. Por quê? Se eu for procurar, por exemplo, aqui, o Pedro. Então, vou digitar 30 Pedro. Na hora que eu mapear o Pedro aqui, ele vai cair, só 30 vai mapear a posição 0. Então, ele vai olhar 30, tá na posição 0? Não, tá o 25. Aí ele desloca para a próxima. Tem alguém? Tem. 30 tá aqui? Não, desloca. Aí ele vai testar aqui. 30 tá aqui? Tá. Então, a gente vai ter que ficar fazendo esse deslocamento aí até que eu encontre ou até que eu ache uma posição vazia. Porque se eu passar para uma posição que está vazia, quer dizer que nunca teve nenhum valor lá. Por isso que é importante vazio. Se eu passar por uma posição que está removida, quer dizer que já teve alguém lá. E esse valor que eu estou procurando pode estar na próxima. Eu tenho que continuar procurando. Mas se eu bater em uma posição, eu mapeei. E aí não achei, eu vou incrementando, vou deslocando. Se eu bater em uma posição e tiver vazia, quer dizer que nunca teve ninguém lá. Então quer dizer que esse valor que eu estou buscando, ele não está ali nem para frente. Se eu bater numa posição, ela está ocupada e não é o que eu quero, porque ele pode estar armazenado em outra posição devido a conflito, né? E foi fazendo o deslocamento, aí eu tenho que continuar procurando. Entenderam a lógica aqui? Então, quando eu vou procurar, o que eu vou fazer? Pego o valor que eu quero procurar. Mapeio, 30. Aonde que ele deveria estar? 0. Ele está aqui? Não, porque ali está o 25. E está ocupado. Desloco para a próxima. Agora eu venho aqui para o 16. O 30 está aqui? Não, desloco. O 30 está aqui? Tá. Beleza, achei, retorno. Retorno o dado, né? No caso, o Pedro aqui.
Mas se eu viesse para essa posição, testei aqui, não tá, e vim para a próxima posição e essa próxima estiver vazia, quer dizer que não existe a menor possibilidade de ele estar em nenhum outro lugar. Por quê? Ou ele teria que estar aqui, ou já daqui para frente, mas se aqui está vazio, nunca teve nenhum dado ali. Então, não faz sentido continuar o deslocamento, continuar a busca. Então, é essa lógica que a gente vai utilizar para fazer a nossa busca. Então, vamos utilizar aqui, vamos criar a nossa funçãozinha busca. Então, a nossa função busca, ela vai ser do tipo int. Int para falar se deu certo achar ou se não deu certo achar, né? A gente pode retornar, logicamente, a posição. A gente vai retornar a posição que a gente achou. Então, a gente vai ter aí a gente vai receber o nosso vetor, que é do tipo tRash, né? tRash v, que a gente está usando como padrão. A gente vai receber a quantidade, eu tenho que saber a quantidade de elementos do nosso vetor aqui. E o dado, né? O nosso dado, o x que eu vou procurar. Então, eu quero saber se o meu x, no caso, o meu x.cpf, ou se eu quisesse receber só o CPF que poderia, está aqui dentro do meu vetor de hash em alguma posição. Como é hash, qual que é o ideal aí? Que na hora que eu faço mapeamento, eu acho ele com uma comparação. Ou seja, eu não preciso, pensa que eu tenho lá 1 milhão de elementos. Fiz o mapeamento do CPF, ele já me jogou para uma posição e eu acho de cara. Então, esse hash aí eu consigo acessar uma determinada posição de forma automática. Então, o que a gente vai ficar fazendo aí? A gente vai ficar dentro da nossa busca. Então, a gente vai criar uma variável aí, posição, que vai ser a posição do nosso retorno, e a gente vai percorrer a nossa estrutura. Ou seja, eu tenho que ficar testando, eu tenho que ficar procurando esse elemento que eu quero até que eu encontre. Ou seja, por N posições, se eu não achar, né? Por exemplo, se eu testo uma posição e ele não está, testo na próxima, não está vazio, eu vou ter que ir testando todos. Então, a gente vai ter que ter um i aí também, para a gente poder fazer todo esse deslocamento que a gente está procurando. Então, a gente vai fazer isso, pode fazer um while ou um do while, ou tanto faz. Então, a gente vai fazer o nosso i saindo de 0, e a gente pode fazer aquele nosso do while, igual que a gente fez em cima, né? Enquanto meu i for menor que n. Enquanto meu i for menor que n, o que a gente vai ficar fazendo? Eu tenho que mapear para uma posição e verificar se aquele elemento que eu estou procurando, se esse CPF que eu estou procurando, está naquela posição. Se tiver, bingo, acabou. Se não tiver, o que eu tenho que fazer? Passar para a próxima posição. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, esse pós aqui, que ele vai receber o retorno da posição, ou mapa, a gente estava chamando de mapa aqui em cima, né? É mapa, vamos chamar de mapa para manter um padrão. Então, mapa. Mapa é a nossa variável que é a posição do mapeamento, né? Então, a posição do mapeamento, então aqui a gente não vai inserir. Mas eu quero ver para onde que esse CPF vai mapear. Então, a minha função hash, vou passar o meu CPF, meu x.cpf, vou passar o meu n e vou passar o meu i aqui. Lembrando que o i é o quê? O i é o nosso deslocamento. Então, eu vou mapear para uma determinada posição. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se dentro daquela posição lá, se está o dado que eu quero, bingo, fechou. Se estiver vazio, quer dizer que ele nunca teve ninguém lá. Então, nem adianta eu sair procurando para frente. Se eu peguei o CPF teu, ele deveria estar na posição 2. E olha, a posição 2 está vazia, quer dizer que nunca teve ninguém. Então, a gente vai ter dois casos que é bem fácil de resolver. Se aquela posição que eu mapeei é o cara que eu quero, acabou. Então, a gente vai fazer lá. Se o meu vetor nessa posição que eu mapeei foi igual ao CPF que eu estou buscando. Então, se o meu vetor nessa posição que eu mapeei, ponto, o nosso dado, né? E dentro do dado que eu tenho CPF, foi igual ao meu x.cpf. Então, o que eu estou olhando? Eu mapeei para uma posição. E aí, se nessa posição que eu mapeei, se o CPF que está lá é igual ao CPF que eu estou buscando, bingo, achei. É só fazer o quê? Return esse meu mapeamento. Se eu mapear para uma determinada posição e tiver vazio,
Ah, mas aqui, ó, aqui eu não vou, aqui a gente esqueceu de olhar um ponto aqui, ó. Quando eu mapeio para uma, eu posso ter um CPF, mas esse CPF ele pode estar removido. Então, essa posição que eu estou ali, ó, ela não pode estar removida. Então, vamos fazer um mapeamento aqui, ó. Ela tem que estar, ela não pode estar removida e ela não pode estar vazia. Então, no caso que ela tem que estar ocupada, né? Ela tem que estar ocupada e esse CPF que está lá tem que ser aquele que eu estou procurando. Então, a gente tem que fazer um if, ó. Se o meu vetor na posição do mapeamento ponto estado foi igual ao ocupado e o CPF que está lá é o CPF que eu estou buscando. Então, isso aqui que é o importante. Então, aquela posição lá, ela está ocupada? Tá. E lá está o CPF que eu estou procurando? Tá, beleza, retorno de mapeamento. Ah, mas se já está o CPF, eu não preciso ver que está ocupado. Pode ser que aquele CPF lá ele foi removido. E aí o estado vai estar ocupado, vai estar removido. Então, se cair dentro desse if aqui, return aqui. Beleza. Isso aqui pode colocar tudo numa linha só. Eu só quebrei para fins de visualização. Se quiser colocar um else, pode, mas não precisa, né? Porque se cair nesse if, já vai dar o return. Return, ele vai fazer o quê? Retornar a posição encontrada. Então, ele vai retornar a posição que ele encontrou. E aí, você pode acessar essa posição lá e beleza. Se você quiser retornar o dado inteiro, no caso que a gente recebeu um CPF para poder buscar, né? Se eu quiser retornar o dado inteiro, só que a gente vai perder um pouco de funcionalidade. Mas a gente poderia retornar um tdado aqui ao invés do int. Só que a gente vai usar esse busca para outras coisas também. Para o remover vai ser bem importante. Se eu mapear, se essa posição que eu mapeei aqui, ó, se o estado dela for vazio, o que isso quer dizer? Quer dizer que o dado que eu estou procurando não está lá e nunca teve nada lá. Ou se eu desloquei para uma determinada posição. Eu estou procurando um CPF aqui. Ó. Vamos olhar aqui no nosso exemplo. Eu estou procurando o CPF, aqui o estado está 0 ainda. Então, eu estou procurando o CPF, aqui tem 6 posições. Se eu colocar 6 vezes 3, 18, 19. Então, se eu estiver procurando CPF 19, então 19 por 6, o resto da divisão vai dar 1. E aí ele vai procurar o 19, está aqui? Não, mas está ocupado. Aí ele desloca, aí ele vem para a próxima. Aí ele vai olhar que nessa próxima posição aqui, ó, está vazio. Então, se o 19 tivesse que estar, ele teria que estar aqui ou daqui para frente. Mas e se tiver alguém para frente? Não importa. Ou ele teria que estar aqui. Se ele não está aqui, ele tem que estar no próximo. Se ele não está aqui, ele tem que estar no próximo, contanto que esteja ocupado. Então, se a gente bater em uma determinada posição depois de fazer o mapeamento e essa posição estiver vazia, igual a gente está vendo aqui, ó, quer dizer que esse valor não existe dentro da nossa tabela. E aí a gente retorna um -1, que é um índice não válido, né? Se não entrou nenhum dentro desses dois ifs, o que eu faço? I mais mais. Então, desloca aí o nosso mapeamento e passa para a próxima posição. Então, ele vai ficar dentro desse do while aí procurando. Aí, se tiver inteirinha ocupada aí, se essa minha tabela tiver inteirinha ocupada, o que vai acontecer? Na hora que ele sair de dentro desse do while aqui, a gente dá um return -1 também. Então, se eu bater numa posição que está vazio, mapeei para uma posição que está vazia, não existe. Ou, se eu procurei em toda a minha tabela, em todo o meu vetor, e sair, return -1, porque não existe. Mapeei para uma posição, que essa posição está ocupada, tem dado lá. E esse CPF que está armazenado lá é o CPF que eu estou buscando, que é o meu parâmetro aqui, beleza. Retorno a posição do mapeamento, que é esse aqui. E a gente vai ficar dentro desse ciclo, dentro desse do while. Ou seja, mapeio para uma posição, vou verificar, essa posição que eu mapeei, ela está ocupada por um dado e esse CPF está lá o que eu quero? Beleza, fechou. Eu mapeei para uma posição, ou já desloquei também, né? Para uma determinada posição e o estado dela é vazio, então ela não pode estar nem daqui para frente.
Percorri todo o meu vetor, ou seja, toda a minha tabela. Saí desse do while aqui, né? Retorno menos 1. Então, essa função busca, ela vai servir para poder falar para a gente se um valor existe ou não existe. Se ele existir, qual a posição. Entenderam a lógica aí? Tranquilo ou está todo mundo dormindo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá, vamos colocar ela para rodar, que aí fica mais legal. Aí vocês vão ter que fazer o remover e o alterar, e vocês vão acordar aí. Então, aqui já tem o buscar, né? O case 3. Vamos fazer o nosso case 3 aqui. Opa. Alguém quer que cola a função aí que a gente acabou de fazer? Todo mundo está jantando, né? Eu vou colar aí no chat, se por acaso alguém perdeu, ó. Aqui, ó, o busca. Vou colar ele aqui no chat. Aqui, ó. Colei o busca que a gente acabou de fazer. Não sei se está funcionando, né? Se é errado, aí a gente arruma junto. Então, beleza. Case 3, break. Então, aqui, quando a gente fizer o nosso case 3, a gente quer buscar. Então, a gente vai receber um CPF, né? Então, printf, CPF para busca. Scanf, % de, vírgula, e comercial, a gente tem x, né? x.cpf. E aí o nosso busca, ele vai retornar a posição, que aqui a gente chamou também de map. Então é igual, né? É a posição que ele mapeou, no caso que é a posição que inseriu. Então a gente está usando a mesma variável. Então o map vai receber o retorno da função busca. A gente vai passar o nosso vetor, que no caso aqui é o v, né? O n, que é a quantidade de elementos, e o x, que é o nosso t-dado. Ah, mas você não passou o nome. Não, eu não tenho o nome, né? Na verdade, o que eu tenho ali é só o CPF que a gente passou. E se o mapeamento aqui, ó, se o mapeamento retornar menos 1, se ele retornar menos 1, a gente vai dar um printf aqui falando que CPF não é encontrado. Ele não existe lá dentro da nossa tabela. Se não, o map ele vai receber, ele vai ter o valor, né, da posição que está no nosso vetor. Então, aí a gente pode dar um printf. Então, ó, CPF. E aí a gente pode colocar a posição, né? %D, que é a posição. Vamos colocar em colchetes isso aqui, fica mais legal. A gente vai conseguir ver em qual posição e o nome, que é o %S. Aqui eu vou quebrar a linha só para ficar mais fácil de ver. Então, o %D eu quero ver a posição, que é o mapa. E o dado está no meu vetor, na posição do mapeamento, ponto dado, ponto nome. E aí a gente vai mostrar esse nome na posição que a gente mapeou. Eu nem precisava abrir e fechar chaves aqui. Vou até apagar isso aqui que eu só coloquei um printf. Mais bonitinho. Se quiser colocar tudo numa linha só, isso aí. Então, se a função busca retornar menos 1 para a gente na hora que ele tentar fazer o mapeamento, quer dizer que o CPF não existe. Ele procurou ou mapeou para uma posição que está vazio, e aí não tem possibilidade dele estar em nenhum lugar, ou... Matheus, Oi? do senhor aí, tá faltando uma vírgula depois de barra N. Cadê? Na linha 111. Dá erro, valeu. Dá erro. Beleza, então se ele mapeou e o mapa está valendo menos 1,
não encontrado. Agora, se qualquer valor maior ou igual a zero, a gente vai colocar encontrado, a posição que ele encontrou e o dado que ele encontrou, que no caso é o nome. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos colocar um tamanho da tabela aqui, 5 de novo aqui. Inserir. João, 1, 2, 3. Mapeou posição 3. Pedro, 4, 5, 5. Mapeou posição 0. A gente vai mudar ainda esse busca aí, porque a gente pode ver quantas vezes ele deslocou. Por exemplo, a gente buscar agora aqui, ó, 455, ó, CPF encontrado na posição 0. Só que ele não falou quantas comparações ele precisou. A gente sabe que aqui ele precisou só de uma. Se eu procurar aqui agora CPF 1, 2, 3, CPF encontrado na posição 3. Se fosse uma tabela normal, um vetor normal, para achar 1, 2, 3, o que ele ia ter que fazer? Procura na posição 0, na posição 1, na posição 2, em todas as posições. Quando a gente está trabalhando aqui com hash, o que vai acontecer? Ele pegou 1, 2, 3, mapeou direto para 3, veio aqui, procurou e já achou de cara. Então, para achar aqui, ó, ele fez 0 comparações. Isso aqui que é muito legal. Zero não, uma comparação, né? Então, ele fez uma comparação. Se fosse um vetor normal, ele tem que fazer N comparações. Eu vou sair aqui, ó. Vamos colocar só um comparador aqui, ó. Aqui deu certo? O meu deu erro na função hash, map igual a função hash x.pf, vírgula n, vírgula i. Aqui na chamada, aqui dentro do... Dentro do busca. Hã? Dentro da função busca. Dá uma olhada na busca aí que eu postei aqui no chat aí. Uhum. Às vezes você copia só o pedacinho que tá dando erro, que às vezes é algum caractere. Dá uma olhada que eu postei ela aí no chat aí, que você copia só o pedacinho. Uhum. Quer ver, ó? O que a gente vai fazer para poder ver o tanto que o hash, a ideia dele é muito legal, né? A gente vai criar uma variável fora de tudo aí, embaixo do type_def_struct. Vamos chamar ela de comp, que é de comparação, e vai sair de 0. É uma variável global, porque a gente vai usar, incrementar ela dentro da função e vai mostrar ela lá no main, dentro da função. Então, a gente coloca a quantidade de comparação saindo de 0 aqui. Aqui dentro da função, na verdade, nem precisa sair ela de 0, que a gente vai ter que zerar toda vez que chamar a função, né? Mas se quiser deixar, também pode. Aqui dentro do nosso busca, aqui, ó, toda vez que eu chamar o busca, eu vou fazer o comp valer 0. E a cada comparação, ou seja, cada mapeamento que eu fizer aqui, ó, eu vou fazer comp mais mais. Então, aqui, ele faz um mapeamento. Se ele achar de primeira, parte de 0. Comp mais mais, 1. Se ele mapear e já achar de cara, ele vai dar o return e acabou. Ou se ele mapear e ver que não existe, ele já vai dar o return e acabou. E toda vez que ele precisar deslocar, a gente vai estar dando um comp mais mais, e a gente vai mostrar esse comp aqui também, lá embaixo. Então, esse comp ele vai servir para mostrar quantas comparações foram necessárias para que eu consiga encontrar esse valor que eu estou procurando, usando o hash. Apareceu essa mensagem aqui, Matheus. Qual? Printa ela aí no chat. Aí. Olha lá, tal. Hash, bidamento aberto, warning, passe, argumento 1, print hash, from incompatível, o tipo dele está incompatível. No print hash? É. Quer ver? Deixa eu mandar o print hash aqui para você, o que a gente está usando. Às vezes algum detalhezinho também, ó. Esse aqui é o print hash, inteirinho. Uhum. E a chamada do print hash, nossa, não tem nada. Lá dentro do while aqui, ó, você tá vendo onde que eu tô marcado aqui agora? Veio o N. Só veio o N. No caso aqui, o V é o nosso vetor, o N é a quantidade de elementos. Tá certo também, coloquei print hash certinho. Dá uma olhada aí dentro do... porque talvez lá no T-hash você não colocou lá, que é um vetor, abre e fecha colchetes ali. Às vezes é isso. Uhum. Aqui o teu vetor, o vetor do hash aqui, você fez o malloc aqui direitinho também? Onde que eu marquei aqui? Eu tava só no normal.
Então, um minutinho só. Só vamos testar esse de comparação, aí a gente já vê. Aham. Beleza? Então, quando a gente está buscando aqui, ó, se a gente encontrar, além da gente mostrar o CPF encontrado das posições aqui, a gente vai colocar, vou colocar um comp, 2 pontos, % dele. Só para a gente poder ver aqui, né? E a gente vai ver aqui essa variável comp. Ah, você não declarou ela no main. Não declarei ela no main. Eu declarei ela lá como variável global, incremento ela dentro da função busca e estou mostrando ela aqui no main. Então, é só uma variável que se você quiser escrever comparações aqui, pode escrever. E aí, o que a gente vai conseguir ver? Quando a gente vai buscar um determinado valor usando hash, ele consegue achar, logicamente, se não teve nenhum conflito, ele cai direto naquela posição, através desse mapeamento. Isso é muito útil, essa lógica de fazer mapeamento em vários outros problemas. Então, vamos colocar 5 aqui de novo. Pedro, 220, mapeou posição 0. Se eu colocar Carlos, 19, mapeou posição 4. Então, se eu for procurar o Carlos, qual que seria normal numa tabela aqui? Ele vai procurar na posição 0, na 1, na 2, na 3, até achar na 4. No caso, se a gente buscar aqui, ó, 19, olha lá, CPF encontrado, Carlos, comparação 1. Então, ele fez uma comparação. Então, não importa o tamanho da tabela, se eu tenho aqui 5 ou 1 milhão de elementos, se eu conseguir fazer o mapeamento com menos conflitos possível, se tiver conflito, ele vai ter que deslocar. Isso aí não vai ter como. Se eu mapear alguém aqui que vai para 2, por exemplo. Vamos cadastrar alguém aqui. Maria, 17. Então, mapeou a posição 2. Beleza. Se eu procurar Maria, ele vai achar de cara. Mas se eu procurar outra aqui, ó. Se eu colocar Matheus, 27. Ele também vai mapear para 2, ó. Ele mapeou para 2, deu conflito, mapeou para 3, deslocou, né? Inseriu na 3. O que isso quer dizer? Na hora que eu tentar buscar o 27, Matheus, ele vai mapear primeiro para 2. E ele vai ver que tem alguém, vai deslocar, e aí ele vai conseguir achar na posição 3. Então, se eu fizer aqui, se eu procurar buscar o 27, ó, ele vai encontrar na posição 3. E quantas comparações ele fez? 2 aqui. Por quê? Ele mapeou primeiro para a posição 2, já tem um dado, faz o deslocamento, incrementa e achou aqui na próxima posição. E o legal também é que se a gente vai buscar alguma coisa que não tem, e ele mapeia para uma posição que está vazia, de cara ele já sabe que não tem. Então, se eu procurar alguma coisa aqui, por exemplo, buscar 16. 16 vai mapear para a posição 1. 1 está vazio. Então, ele vai comparar só nessa posição, vai ver que está vazio e não faz nada. Ele já vai sair. Então, se eu colocar 16 aqui, ó, CPF não encontrado. É que quando encontra, a gente está mostrando a comparação lá, né? Mas a gente pode printar lá. Mas nesse caso aqui, ó, ele já mostrou de cara que não tem. Que aí ele está dando não encontrado. É legal a gente colocar a quantidade de comparações lá também para a gente poder ver quando ele não encontra. Porque ele pode não encontrar e procurar na tabela inteira, ou ele pode não encontrar e, como aconteceu nesse caso aqui, ele só fez uma comparação e não mostrar nada. Pessoal, deu para entender a lógica? Joia? Funcionou? Aqui, ó, vocês podem colocar a quantidade de comparação aqui também, ó, para quando não encontrar. Vocês colocam o comp aqui também. Não foi mesmo, não. Oi? O meu não foi mesmo, não. Pera aí, Ronaldo, quer ver? Continua dando erro no mesmo? Agora não estou conseguindo entender qual que é o problema. Quer ver? É a mesma coisa, argumento. Vai ser mais fácil eu subir o código, que aí você vai copiando os pedacinhos que tá dando erro parte por parte. Uhum. Quer ver, ó? Porque senão vai ficar difícil a gente conseguir enxergar onde que tá. Às vezes é uma bobeirinha, mas a gente não enxerga. E aí você vai olhando, se você quiser ir comparando, ou se você... Aqui, ó. Escrever. Eu acabei de atualizar esse código aí no ambiente também. Beleza, valeu. Pessoal, Obrigado. o que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ter que fazer o remover e o alterar.
Eu vou mostrar aqui qual que é e vou explicar a lógica. E aí, esse depois eu vou abrir para vocês poderem mandar no ambiente. A gente não vai fazer juntos, que aí depois, no começo da próxima aula, aí eu tiro dúvida aí, a gente faz pelo menos um remover juntos. E aí depois a gente vai trabalhar com outro tipo de hash, que aí a gente é o hash baseado em endereçamento. Ou seja, a gente vai ter cada posição do vetor vai ter uma lista, vai ter uma estrutura um pouco diferente. Deixa eu só mostrar a lógica aqui do que eu quero que vocês façam aqui. A gente vai ter o buscar, o alterar e o remover. Então, a gente já tem inserido buscar. Aí vocês vão fazer o remover e o alterar, que é bem tranquilo. Aqui, Pedro, 1, 2, 3. Esse aqui está um pouquinho diferente, só o print lá. Carlos, 10. Maria, 11. Beleza, eu tenho 3 elementos aqui, posição 0, 1 e 3 aqui. Se eu for remover alguém, o que é remover? É só marcar o estado daquela posição, você tem que ir naquela posição e marcar o estado dela como removido. Lembra que a gente já tem lá? Então, o que você vai fazer quando você chamar o remover? Dentro do remover, você vai chamar o buscar, porque o buscar você não consegue pegar um CPF, porque lá, remover. CPF, eu vou digitar um CPF, por exemplo, 11. Então, dentro do remover, eu vou chamar o buscar, e o buscar vai me retornar a posição que o 11 está. Aí eu vou lá no vetor, na posição que o buscar que me retornou, e eu marco o ponto estado dele como removido. Então, 11 é remover, CPF removido. Beleza, sumiu. Então, dentro do remover, o que você vai fazer? Você vai simplesmente passar o CPF que você recebeu para o buscar. O buscar vai te retornar a posição. Você vai nessa posição e marca como removido. Tranquilo? Entendeu? Dentro do remover, você vai usar o buscar. Ó, o remover recebe um CPF. Aí lá dentro do remover, você pega esse CPF e passa para o buscar. O buscar vai te devolver a posição que ele está. Ou não existe, né? Vai te devolver a posição, você vai nessa posição, ponto estado, igual removido. O alterar é bem parecido. Alterar, você vai receber o CPF. Por exemplo, 1, 2, 3. Mesma coisa, você vai chamar o buscar. E aí, o que você vai fazer? Nessa posição que te retornou, você vai ler um novo nome. Então, você vai lá no vetor, na posição que o buscar te retornou, né? Na posição do map, ponto dado, ponto nome, lê um nome novo. Então, estava Pedro lá, Pedro Franco, alterado. Então, era Pedro, agora virou Pedro Franco. Então, na verdade, você faz o alterar uma nova leitura para aquele dado lá. Então, a gente não está jogando dado aqui que não é gráfico para a gente jogar aquele valor. Mas o remover e o alterar é bem parecido, que aí dá para fazer uma prática bem legal. Então, tanto remover quanto alterar, vocês vão utilizar esse buscar que a gente acabou de fazer. O buscar vai ser quase a mesma coisa remover. O buscar está pronto, né? O alterar. Aham. O alterar. O que tem que fazer é alterar. Isso. O remover, você vai lá na posição que o buscar te deu, ponto estado é igual removido. Só isso. O alterar, você vai lá na posição que o buscar te deu, ponto dado, ponto nome, e lê ele. Então, você vai fazer o quê? Gets, vetor, na posição do mapeamento, ponto dado, ponto nome. Então, você vai fazer um gets novo para aquela posição. E aí, aquele nome que tinha lá, ele vai ser sobrescrito por esse novo nome, né? Vai ser alterado por esse novo nome. Eu vou abrir aqui no ambiente aqui para vocês poderem mandar. É uma atividadezinha, não precisa preocupar em termos de nota, mas é só uma atividade de aula mesmo. Tranquilo? Por enquanto? Alguma dúvida?